A sabedoria ancestral, reverberada pelas mais recentes compreensões da psicologia, revela que a sensação persistente de que a vida se resume a um ciclo interminável de dias monótonos não é meramente uma fase passageira de cansaço. Pelo contrário, esta lassidão profunda e inabalável, que nem o mais completo repouso, nem as novas esperanças conseguem dissipar, atua como um sinal inequívoco. É um alerta de que, ao nos mantermos estagnados no passado ou na expectativa indefinida do futuro, estamos de facto a perder a capacidade essencial de experienciar e de viver plenamente o presente. A psicologia moderna corrobora que a espera passiva por uma mudança externa, sem um envolvimento ativo na própria trajetória, pode levar a um estado de apatia e despersonalização, onde o eu autêntico se desliga da realidade vivida. Questionemo-nos então: e se esta fadiga não for apenas um estado físico, mas um convite urgente para assumirmos o controle e a direção da nossa própria existência? Foi exatamente essa a profunda compreensão que Marina alcançou numa manhã. Durante anos, ela havia se convencido de que a paciência era a chave para uma família feliz, para que os sentimentos eventualmente regressassem e reacendessem a chama. No entanto, num ponto de inflexão decisivo, ela percebeu a gravidade da situação. Se não tomasse uma atitude proativa em relação a si mesma, naquele exato momento, corria o risco de se perder irremediavelmente nessa rotina sem fim. A inação, neste contexto, não significava apenas estagnação, mas a potencial dissolução de sua identidade e bem-estar psicológico. Marina abriu os olhos antes mesmo do alarme tocar. O silêncio dominava o quarto, quebrado apenas pela respiração regular do marido ao seu lado. Virou a cabeça e observou-o. Os traços familiares do seu rosto, a sua expressão habitual, tudo permanecia inalterado. Contudo, internamente, ela não sentia mais a mínima centelha de calor ou proximidade emocional. Anos atrás, ela o teria despertado com um beijo suave, sussurrando algo terno ao seu ouvido, um gesto de intimidade natural e espontâneo. Agora, a mera ideia de um contato físico parecia-lhe estranha e distante, um reflexo da profunda lacuna emocional que se havia instalado entre eles. Em vez de se levantar, Marina permaneceu deitada, imersa nos seus próprios pensamentos. Na infância, havia-lhe sido incutida a crença de que a família exigia trabalho árduo e dedicação contínua. Ensinaram-lhe que o amor, embora pudesse desvanecer-se, podia ser preservado através da paciência, resistindo à fraqueza e à tentação de desistir. Haverá momentos em que acreditarás que os sentimentos desapareceram, dizia-lhe a mãe, mas é apenas cansaço. Passará. Marina acreditou piamente nessas palavras, aderindo a elas quando as primeiras desilusões do casamento pareciam temporárias e persistindo na fé quando o marido deixou de perguntar como fora o seu dia, quando as conversas noturnas se transformaram num silêncio partilhado diante da televisão. Ela se convencia de que aquilo era o destino comum a todos os casais, que bastaria esperar para que o calor e a conexão regressassem naturalmente. Esta crença, contudo, revelou-se uma armadilha psicológica, pois a paciência sem reciprocidade ativa e sem esforço mútuo pode solidificar a indiferença, disfarçando a erosão da intimidade como uma fase normal do relacionamento. Contudo, naquela hora fria da manhã, uma nova e inegável tomada de consciência se impôs, penetrando a névoa da negação. Ela simplesmente não podia mais continuar. Não podia mais viver cada dia com o mesmo vazio emocional, uma sensação de ausência que corroía a sua essência. Não podia mais esperar que o marido notasse a sua distância, que magicamente se apercebesse da fenda crescente entre eles. E, acima de tudo, não podia mais alimentar a vã esperança de que um dia tudo mudaria por si só, como que por um milagre, sem qualquer intervenção ou esforço real. Esta percepção foi um ponto de viragem, a anulação de uma espera passiva que só prolongava o seu sofrimento. Marina levantou-se e aproximou-se da janela. Lá fora, a cidade começava a despertar para as suas atividades cotidianas. As pessoas apressavam-se, imersas nas suas rotinas. Algumas falavam ao telefone com vivacidade, outras riam despreocupadamente. Crianças seguravam as mãos dos pais, num gesto de proteção e carinho. Ela observava aquela cena de vida pulsante e sentia um vazio sombrio e pegajoso a expandir-se dentro de si. Um contraste gritante entre a vitalidade externa e a sua própria desolação interna. Antigamente, ela pensava que tais vazios emocionais só aconteciam em filmes ou em histórias distantes, que na sua família tudo era diferente. Afinal, eles se haviam amado profundamente.
Mas naquele momento, esse facto passado já não tinha qualquer relevância ou poder para alterar o presente. A questão perturbadora pairava no ar. Teria sido essa verdade, a do amor inicial, uma realidade genuína, ou apenas uma memória que ela própria havia forjado e idealizado para tornar a existência mais suportável, para mascarar uma verdade mais dura sobre a evolução do seu relacionamento? Esta reavaliação do passado em face da crueza do presente é um processo psicológico doloroso, mas muitas vezes necessário para o despertar. Ela se perguntou quando exatamente tudo havia mudado. Quando é que o desejo de partilhar os seus pensamentos mais íntimos e os seus sonhos mais profundos havia desaparecido? Quando é que o marido havia deixado de ser aquele confidente, a pessoa a quem ela podia confiar absolutamente tudo? Progressivamente, tornou-se mais simples silenciar-se do que tentar falar, pois as palavras pareciam cair no vazio da indiferença. Talvez tudo tenha começado quando as conversas espontâneas e genuínas se extinguiram, perdendo a sua leveza e autenticidade. Ou quando pararam de procurar o conselho um do outro, um sinal claro da diminuição da interdependência e da valorização mútua. Ou talvez o ponto de não retorno tenha sido o dia em que ela compreendeu que os olhos dele já não refletiam interesse ou curiosidade, mas apenas o peso da rotina e o hábito, um reconhecimento devastador da erosão da conexão. O passado ressurgia em fragmentos, memórias vívidas de tempos distantes. Os seus primeiros encontros, as longas caminhadas pelas margens do rio, as discussões apaixonadas sobre o futuro, os projetos e sonhos que partilhavam com entusiasmo. Naquela época, parecia que a infinidade de possibilidades se abria diante deles, que estariam juntos para sempre, numa jornada partilhada de descobertas e realizações. No entanto, essa promessa de infinitude havia se transformado de forma abrupta e dolorosa num presente opressor e pesado, onde não restava senão a rotina diária e as formalidades vazias, um mero esqueleto de uma vida que outrora fora vibrante. Ela fechou os olhos, absorvendo a dura realidade. Compreendeu com clareza cristalina que, se não agisse naquele momento, a sua existência permaneceria assim para sempre. Uma vida lado a lado, mas não verdadeiramente juntos. Uma mera coexistência desprovida de alma, não uma vida plena e partilhada. Marina cerrou os punhos, sentindo uma mistura de desespero e uma nascente determinação. Como havia chegado a este ponto? Como se havia permitido dissolver-se nas expectativas alheias, ao ponto de perder completamente a sua própria voz, a sua essência e os seus desejos? Tomou uma inspiração profunda, um ato consciente de ancoragem no presente. Outro dia a aguardava, idêntico ao de ontem, idêntico ao de há um ano. Ou talvez não. Aquele fôlego foi um catalisador para uma nova perspectiva. Marina permaneceu por um longo tempo à janela, observando aqueles desconhecidos que se apressavam pelas ruas. Outrora ela também corria assim pela vida, repleta de sonhos vibrantes e esperanças promissoras. Antigamente, o seu coração batia com entusiasmo à ideia do que a esperava, impulsionado pelo desejo genuíno de viver, de amar intensamente, de criar e de se realizar. Agora, porém, ela não sentia mais do que uma lassidão profunda, uma exaustão emocional e espiritual que havia corroído a sua vitalidade e a sua capacidade de alegria. Esta é uma manifestação clássica da anedonia, onde a capacidade de sentir prazer e entusiasmo se esvai gradualmente. Quando jovem, ela imaginava sua vida repleta de momentos felizes, de viagens emocionantes, de encontros interessantes e enriquecedores. Acreditava firmemente que o amor era uma força onipotente, capaz de superar qualquer obstáculo, e que o essencial era estarem sempre presentes um para o outro, em total apoio e compreensão. No entanto, a realidade revelou-se drasticamente diferente da sua idealização. O amor não desapareceu de forma abrupta e dramática, mas sim gota a gota, insidiosamente, como a água que com persistência desgasta a pedra. Primeiro, as longas e íntimas conversas silenciaram-se. Depois, o riso genuíno desapareceu. E por fim, o contato físico, a ternura, também se esvairam. Começaram a levar vidas paralelas. Ele, imerso nas suas próprias preocupações e afazeres, ela aprisionada na rotina interminável das tarefas domésticas. A sua voz interior tornava-se cada vez mais fraca, os seus desejos relegados a segundo plano, as suas emoções transformando-se num vazio profundo que ninguém se dignava a preencher ou a reconhecer. Este processo de erosão gradual é psicologicamente mais devastador do que um fim abrupto, pois é difícil de identificar e de combater. Ela havia tentado falar com ele,
explicar-lhe o que sentia, expressar a sua dor e a sua crescente insatisfação. No início, ele desvalorizava as suas preocupações com um gesto de desdém, afirmando que a estabilidade era o que mais importava, uma prioridade que ignorava a dimensão emocional. Depois, ele simplesmente deixou de a ouvir, a sua atenção e empatia completamente ausentes. Nos seus olhos, Marina já não lia sequer incompreensão, mas sim uma irritação crescente, um cansaço visível e, o mais assustador de tudo, uma indiferença gélida. Esta ausência de interesse por quem ela era e pelo que sentia a amedrontava mais profundamente do que a própria solidão, porque a solidão em sua essência é estar-se sozinho fisicamente. Mas viver no vazio emocional com um estranho ao lado é dissolver-se lentamente, é desaparecer gradualmente como pessoa, uma forma de aniquilação psicológica insidiosa. Mas o que fazer diante de tal abismo? Um divórcio, na sua idade, não seria uma simples etapa ou uma transição, mas uma catástrofe com ramificações profundas. Significaria admitir que toda a sua vida havia sido construída sobre uma ilusão, uma narrativa falsificada. Implicaria renunciar a tudo o que haviam construído juntos, a um legado material e social, e reconhecer que a paciência a qual ela havia dedicado anos preciosos da sua vida não havia salvado absolutamente nada, revelando-se uma estratégia ineficaz para a manutenção da sua felicidade. No entanto, qual das opções era a mais aterrorizante? Admitir essa verdade dolorosa ou continuar a viver naquele vazio existencial que a consumia dia após dia? Este dilema psicológico confrontava-a com a escolha entre a dor de uma mudança radical e a dor da permanência numa situação insustentável. Recordou-se da sua avó, uma figura que havia passado a vida inteira com um homem que não amava. Eles falavam apenas por pura necessidade, comiam em silêncio sepulcral e dormiam em quartos separados, uma imagem vívida de coexistência sem conexão. Em criança, Marina não compreendia por que a avó não partia, porque permanecia naquela situação. Agora, com a sua própria experiência, ela compreendia a dolorosa verdade, porque dá medo. Porque se tem a impressão avassaladora de que já é demasiado tarde para qualquer mudança significativa. Mas e esta era a questão crucial que ressoava em seu íntimo. Será que era realmente demasiado tarde para reescrever o seu próprio destino? Marina sentiu um estalo, um clique interior, como se a peça que faltava num complexo puzzle mental finalmente encontrasse o seu lugar, revelando a imagem completa. Se ela não mudasse nada naquele momento, nada mudaria jamais. E foi então que ela compreendeu que existia uma saída, uma via de libertação que não passava por discussões destrutivas, nem por um divórcio doloroso, nem pela aniquilação da sua vida como a conhecia. A solução residia nela mesma, na sua própria capacidade de agir e de escolher. A chave era, fundamentalmente, escolher-se a si própria, priorizar o seu bem-estar e a sua autenticidade acima de tudo. Este é um princípio central da psicologia da autocompaixão e da agência pessoal. Marina permaneceu sentada por um longo tempo à mesa da cozinha, observando o reflexo tremulante da lâmpada do teto na superfície do seu chá que arrefecia lentamente. Os pensamentos na sua cabeça formavam uma imagem clara e inegável. Se ela não operasse uma mudança significativa, permaneceria para sempre uma sombra de si mesma, desprovida de cor e de vitalidade, uma mera existência sem propósito autêntico. A inação equivaleria a uma renúncia completa à sua essência. Quando o marido regressou do trabalho, tirou os sapatos em silêncio, como de costume, pendurou o casaco e entrou na cozinha, sem sequer dirigir-lhe um olhar. Era assim todos os dias, um ritual de indiferença. Mas naquele dia, algo havia mudado profundamente dentro dela. "Estou cansada", disse ela de repente, e a sua própria voz pareceu-lhe estranha, ressoando com uma nova e inesperada autoridade. Ele parou, lançou-lhe um olhar rápido, mas sem manifestar a menor preocupação ou questionamento sobre a profundidade da sua afirmação. "Cansada? Deita-te mais cedo, descansa", respondeu ele de forma superficial e desinteressada, enquanto se servia um chá, invalidando a sua queixa. Marina cerrou as mãos, sentindo uma onda de raiva quente e pungente a subir-lhe ao peito. Uma emoção que há muito não se permitia sentir. "Não estou cansada por causa do trabalho ou das tarefas domésticas", retificou ela, com uma clareza que perfurou a sua própria resignação. "Estou cansada de viver assim, como se eu não existisse, como se a minha presença fosse invisível e a minha essência nula." Desta vez, ele realmente levantou os olhos,
e nele se lia uma mistura inconfundível de confusão e aborrecimento, uma perturbação da sua rotina de ignorância. Tu começas outra vez. Está tudo bem, estás a exagerar, a inventar coisas na tua cabeça. Bem, esta palavra proferida por ele abateu-se sobre ela como uma pedra pesada, um símbolo da sua cegueira e negação. Não, nada está bem, disse ela com uma firmeza inabalável. Tu não me vês, tu não me ouves. O que eu sinto é-te completamente indiferente. Mas estas discussões, suspirou ele pesadamente, sentando-se como se o assunto estivesse encerrado, um gesto de evasão e de encerramento da comunicação. Mas desta vez Marina não recuou. A sua determinação era um escudo. Tu nem sequer me perguntas por que digo isto, o que sinto. Não te interessa, pois não? Ele fez uma careta, bebeu um gole de chá e ligou a televisão. Este gesto de virar-se para a distração eletrônica em vez de para ela foi a gota d'água, o ponto final na sua esperança de comunicação. Marina compreendeu subitamente que ele nunca perguntaria, que realmente não se importava. Mas a partir daquele momento, para ela também já não importava a sua indiferença. Levantou-se lentamente, lançando-lhe um olhar preenchido por uma calma nova e inesperada, não de resignação, mas de uma libertação interior. Tu tens razão, disse ela, com a voz serena, mas carregada de significado. Tudo realmente mudou. Com essas palavras, ela deixou a cozinha, sentindo pela primeira vez em anos não a amargura habitual, mas uma profunda e revigorante sensação de liberdade. Era a liberdade de não precisar da aprovação dele, de não mais esperar o que nunca viria. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma estranha sensação de leveza, como se o fardo opressor que carregara por anos finalmente tivesse desaparecido, aliviando não apenas o seu espírito, mas também a tensão física acumulada. Ela já não esperava por uma mudança da parte de Sergei. Havia cessado de alimentar a esperança vã de que um dia ele a veria verdadeiramente, que compreenderia a profundidade da sua dor e a sua necessidade de conexão. Em vez disso, ela havia tomado uma decisão consciente e empoderadora, a de se ver a si mesma, de reconhecer a sua própria existência e valor, independentemente da percepção alheia. Este é um passo fundamental na recuperação da autoestima e na construção de um locus de controle interno. Abriu o armário e tirou um vestido que havia comprado há muito tempo, guardado para uma ocasião especial que nunca havia chegado. Por que não usar agora, neste preciso momento? Por que continuar a adiar a celebração da sua própria existência? Passou a mão suavemente sobre o tecido, sentindo a sua textura, e depois vestiu-o com uma nova segurança e determinação, sentindo algo há muito esquecido renascer dentro de si, a sua própria vitalidade e o prazer de se expressar. Não se apressou a preparar o pequeno almoço para o marido, nem se agitou para arrumar a casa. Tomou uma chávena de chá, sentou-se perto da janela e simplesmente observou a cidade matinal a despertar. As pessoas viviam, riam, apressavam-se, cada uma imersa na sua própria jornada. E ela compreendeu subitamente uma verdade libertadora. A vida continuava o seu fluxo incessante, independentemente das suas circunstâncias pessoais ou do estado do seu casamento. Esta percepção desvinculou a sua felicidade da dependência externa. Quando Sergei entrou na cozinha, parou no limiar, visivelmente surpreso. Ela não estava com o seu habitual roupão, nem se agitava freneticamente entre o fogão e a mesa, cumprindo as suas rotinas de sempre. Ela estava sentada ali, calma, com uma beleza serena e uma nova expressão no rosto que ele não conseguia decifrar. "Vai sair?" perguntou ele, franzindo a testa, a sua voz carregada de uma confusão misturada com uma ponta de desaprovação. Marina olhou para ele e sorriu, um sorriso genuíno e autêntico. "Não, só me apeteceu arranjar-me." Ele murmurou algo ininteligível, abriu o frigorífico, mas o seu olhar traía uma profunda perplexidade. Algo havia mudado, algo que ele não conseguia explicar ou compreender. Mas isso já não tinha qualquer importância para Marina. Ela sentia uma confiança tranquila a crescer dentro de si, uma certeza inabalável. Não viveria mais na expectativa de que algo externo a completasse. Não se consumiria mais por aquilo que há muito estava extinto, libertando-se de um ciclo de sofrimento desnecessário. Ela permitiu-se sair para passear no parque, um simples ato de autocuidado. Autorizou-se a entrar num café acolhedor e a pedir uma sobremesa, apenas pelo puro prazer de um momento de indulgência, sem culpa. Envolveu-se numa conversa leve e despretensiosa com uma desconhecida na mesa ao lado e, pela primeira vez em anos, sentiu a alegria genuína de uma troca humana,
de uma conexão autêntica. O mundo, de repente, readquiriu cores vibrantes e uma dimensão que há muito lhe faltava. Ele não havia mudado. Era ela quem havia mudado a sua percepção e a sua forma de interagir com ele. Uma transformação interna que reconfigurou a sua realidade. Quando regressou à noite, Sergei olhou atentamente, com uma expressão estranha e difícil de decifrar, uma mistura de curiosidade e desconforto. "Onde estiveste?", perguntou, a sua voz revelando uma tentativa de controlo. Marina encolheu os ombros, com uma naturalidade que desarmava. "Andei a passear." Ele franziu a testa, a sua expressão endureceu. "Mudaste." Ela olhou diretamente nos olhos, sem vacilar. Sim, e naquele instante ela compreendeu a inversão da dinâmica. Pela primeira vez em anos, já não era ela quem temia perdê-lo. Era ele quem começava a sentir o medo de a perder, uma consequência direta da sua nova independência. Sergei sentia que algo essencial havia mudado na sua dinâmica, mas não conseguia compreender o quê. Marina continuava a viver sob o mesmo teto, mas parecia que ela já não estava verdadeiramente ali, presente em espírito e emoção. Ela havia cessado de lhe perguntar quando regressaria do trabalho. Não se adaptava mais aos seus humores variáveis, nem tentava mais agradá-lo. Anteriormente, ele dava a sua solicitude e atenção como algo garantido, como uma parte integrante e imutável da sua vida. Ela estava sempre lá, preparando o jantar, ouvindo-o, mesmo quando ele falava apenas de si mesmo, sem reciprocidade. Mas agora havia algo novo no seu olhar, um brilho de autonomia, um calma que ele não conseguia decifrar nem compreender e que o perturbava profundamente. Este é um exemplo clássico da perda de controle e da desestabilização de uma dinâmica relacional, onde um parceiro era o sustentáculo emocional do outro. Antigamente, ele estava convicto de que Marina jamais o deixaria. Ela parecia demasiado habituada àquela vida, àquela rotina, demasiado avessa à mudança. Mas agora ele via diante de si uma mulher que já não esperava que ele mudasse, já não nutria esperanças vãs, já não exigia nada dele. Via uma mulher que se bastava a si mesma, uma figura de autossuficiência que o confrontava com a sua própria irrelevância para sua felicidade. E essa revelação, a sua independência emocional e autossuficiência, isso o aterrorizava profundamente. Numa noite ele disse-lhe, como que por inadvertência, com um tom que tentava ser casual, mas carregado de estranheza: "Tu tornaste-te estranha." Marina sorriu, um sorriso sereno e seguro. "Não, eu apenas me lembrei de quem sou, da minha verdadeira essência." Sergei voltou a olhar para a televisão, mas uma ansiedade surda e profunda agitava-se dentro dele, um desconforto que não conseguia ignorar. Ela não lhe fazia qualquer censura, não se queixava, não o confrontava com acusações. Mas era precisamente essa calma, essa ausência de esperança ou de expectativas direcionadas a ele, que era o mais aterrador para sua percepção. Ela já não esperava que ele mudasse, pois havia compreendido a futilidade dessa espera. E foi por essa razão fundamental que ela própria havia mudado, reorientando a sua energia para a sua própria transformação. Ela já não se questionava se ele ficaria ou partiria, isso já não tinha qualquer importância para o seu percurso. A verdadeira sabedoria, ela compreendeu, não residia em lutar pela atenção ou validação de outrem, mas sim em recriar-se a si mesma, em renascer das cinzas da sua antiga vida. Este processo não exigia destruição externa, nem escândalos, nem confrontos explosivos. Resumia-se, simplesmente, em tomar consciência plena de que ela tinha o direito inalienável de ser quem realmente era, em toda a sua autenticidade. Ela olhou pela janela, inalando o ar fresco do entardecer. Uma nova vida a aguardava, um horizonte de possibilidades que se abria. E desta vez essa vida era intrinsecamente sua, moldada pelas suas escolhas e pela sua redescoberta. Marina não abandonou o seu marido fisicamente, mas ela abandonou a mulher que havia sido, aquela que vivera anos na expectativa constante de algo que nunca chegava. Ela cessou de esperar que alguém compreendesse a sua dor, que mudasse por ela, ou que finalmente passasse a apreciar a sua presença. Ela parou de tentar provar o seu valor e simplesmente começou a viver para si mesma, priorizando o seu próprio bem-estar e a sua autenticidade. E essa mudança interna, essa reorientação da sua bússola pessoal, alterou fundamentalmente tudo na sua vida e na dinâmica da sua relação. Por vezes a nós, especialmente na maturidade, parece-nos que é demasiado tarde para mudar qualquer coisa significativa. Acreditamos que a nossa vida já está irremediavelmente traçada,
que o hábito, mesmo que não traga a felicidade plena, oferece uma ilusória sensação de estabilidade e de previsibilidade. No entanto, devemos questionar-nos profundamente. Esta estabilidade baseada na resignação vale a pena o custo de acordar cada dia com um sentimento persistente de vazio existencial, com a sensação de que algo fundamental está ausente? Se não somos notados, se os nossos sentimentos são sistematicamente ignorados, se temos a impressão avassaladora de que a vida nos escapa entre os dedos, devemos simplesmente suportar essa condição de forma passiva? Ou será que chegou o momento crucial de darmos um passo firme e decisivo em direção a nós mesmos, em direção à nossa própria essência e bem-estar? Comece por pequenas ações, gestos significativos de autocuidado e autorrespeito. Pare de justificar a indiferença alheia, reconhecendo que a sua validade não depende da aprovação externa. Faça algo exclusivamente para si, algo que nutra a sua alma e reforce a sua individualidade. Sinta, de forma palpável e consciente, que você existe, que sua presença é real e importante. Porque a vida, meus caros, não começará num futuro incerto. Ela está, de facto, a acontecer agora, neste exato momento. Se esta história ressoou em si, se tocou alguma fibra da sua experiência, partilhe os seus pensamentos nos comentários. Já viveu um momento de epifania em que compreendeu que era tempo de mudar? Como encontrou a força para não se perder na rotina e nas expectativas alheias? Subscreva o nosso canal para não perder os próximos episódios. Aqui abordamos a vida, a sabedoria e a arte de se reencontrar, independentemente da idade, com base em princípios sólidos de bem-estar psicológico e autoconhecimento. Nunca se esqueça, nunca é demasiado tarde para escolher a si mesmo.